Olá! Tudo bem, gurizada? Vamos dar sequência aí ao assunto que nós estávamos trabalhando no vídeo anterior, geografia urbana, aprofundando um pouco mais nos conceitos e principalmente nos processos relacionados a esse assunto tão frequente em provas. Mas vamos começar de leve para tu não ficar tão cansado e assustado. O primeiro conceito que aparece aqui para vocês é sítio urbano. Quando a gente define sítio urbano, o que a gente está considerando efetivamente é a unidade de relevo onde essa localidade, essa cidade se desenvolveu. Então, cidades de planalto, cidades de planície, cidades de depressão. Rio Grande do Sul, por exemplo, cidade de planície. Rio Grande, cidade, ou sei lá, Capão da Canoa, Tramandaí. Cidade da depressão central aqui do estado do Rio Grande do Sul. Acho que o melhor exemplo seria Santa Maria. Cidade de Planalto, Caxias, Gramado, Canela, Passo Fundo. Então, basicamente é isso. Um conceito que é um pouquinho mais específico e obviamente tem influência do relevo também, são as chamadas acrópolis, que são cidades assim como Atenas, onde tu tem um núcleo mais elevado, onde tu tem uma posição ali de destaque. No caso de cidades pelo mundo, os critérios são variados, por algum motivo, sei lá, tu tem um templo religioso, uma sede administrativa, e ali, naquele ponto mais alto, nós temos uma referência para a cidade que vai se desenvolvendo nos arredores, nas partes mais baixas. Além de sítio urbano, nós temos também a questão relacionada à função que as cidades exercem. Então, a função que uma cidade exerce tem que tomar cuidado, porque com o passar do tempo, outras funções podem aparecer. E essas funções podem, inclusive, se destacar mais do que a primeira. Então, rapidamente aqui, só citar alguns exemplos. Religiosa Meca, poderia ser Aparecida do Norte. Portuária, Roterdã, nos Países Baixos, poderia ser Santos, em São Paulo. Industrial, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, sei lá, Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Comercial, Foz do Iguaçu, interessante. Que mais eu poderia colocar como comercial? Acho que São Paulo tem um quê também, né, de cidade comercial. Além disso, econômica financeira, Londres, novamente São Paulo se destacaria bem nesse sentido, lembrando que uma cidade pode ter sim mais de uma função. Nova York também, importante centro financeiro para o mundo. Política, Washington DC, Canberra, na Austrália, Brasília, obviamente, aqui no nosso país. Turística, também comercial, mas acima de tudo, turística. Gramado seria um ótimo exemplo, Miami, Orlando, né, nos Estados Unidos. Militar, aqui no Rio Grande do Sul, São Gabriel, ótimo exemplo. Que mais a gente poderia considerar? Cidades universitárias, cidade onde tu tem um peso dessas instituições. Então Santa Maria seria um ótimo exemplo aqui no Rio Grande do Sul. Mas assim, sinceramente, função urbana é algo muito simples de entender e por isso cai muito pouco. Agora a gente avança para um outro conceito: cidades planejadas e cidades espontâneas. As espontâneas aparecem primeiro. São aquelas cidades que, enfim, correspondem à maior parte das cidades no mundo e no Brasil. Cidades que daqui a pouco surgiram por uma função específica, um pontinho, sei lá, à beira de um rio, de um lago, se formou ali uma vila, cidades, a dinâmica econômica começou a se desenvolver, se tornar mais complexa, viram povoado, daqui a pouco o pessoal pede para ganhar um status de, sei lá, município, aí se estabelecem critérios, sei lá, tem 100 eleitores no mínimo registrados, bonitinhos, tu pode abrir esse processo aí para transformar no município. E aí depois tu vai segmentar a parte urbana, a parte rural, mas é isso em geral, uma maneira um pouquinho mais, vamos dizer assim, antrópica, mas uma dinâmica um pouco mais natural, certo? E ao mesmo tempo bagunçada, sem um direcionamento específico de desenvolvimento urbano. E isso no futuro pode acabar se tornando um problema. Mas obviamente existem também cidades planejadas, que são aquelas cidades que tiveram um ordenamento efetivo, um direcionamento antes da sua construção. A URGS aqui no Rio Grande do Sul, ela já fez sacanagens com esse tipo de conceito, né? Porque quando a gente fala de cidade planejada, todo mundo espera o quê? Brasília, tá aí ela, bonitinha na imagem, Asa Sul, Asa Norte, o Lago Paranoá ali mais à frente, acima, né, na imagem. Legal.
mas quando a URGS cobrou cidades planejadas, citava 2 cidades em cada alternativa e, se eu não me engano, nenhuma delas era Brasília. Poderia até ser pior, citar Brasília com uma que não fosse, mas certamente Brasília, se tivesse nessa questão, não foi a resposta, tá? Digo isso porque não lembro, é uma questão mais antiga, então eram 2 cidades meio aleatórias, até onde eu me lembro. E aí o pessoal fica, mas como assim, senhor? Tem outras cidades planejadas? Tem, e não apenas capitais. Mas, obviamente, as provas enfatizam mais as capitais estaduais: Salvador, Aracaju, Teresina, Belo Horizonte, Palmas, no Tocantins, Goiânia. Obviamente, Brasília são exemplos de capitais que tiveram, sim, planejamento, ordenamento, algumas mais antigas, Salvador, por exemplo. Então, depois desse planejamento inicial, a cidade foi passando também por muitas transformações. Digo isso porque daqui a pouco tu olha para alguma parte dessas cidades e diz, mas isso é uma bagunça, como é que foi planejado? Mas aí tem outros processos aí bem mais significativos que fazem com que ocorra, né, apesar do ordenamento inicial, um desordenamento posterior. E cabe lembrar também, que às vezes quando eu pergunto em sala de aula, exemplos de cidades planejadas, cara, Boa Vista nem tanto, mas Curitiba aparece com frequência. Curitiba não foi planejado. O que aconteceu efetivamente em Curitiba foi um reordenamento urbano. Então, lá nos anos 70, o prefeito que faleceu há alguns anos, um cara chamado Jaime Lerner, ele resolveu fazer uma reordenação, arrumar a cidade, né, de maneira mais clara, para que ela funcionasse melhor, para que a circulação de pessoas, para que a paisagem urbana fosse, enfim, né, além do que em geral nos oferecem outras grandes cidades no Brasil. Então é um ótimo exemplo, interessante, até porque muitas vezes, como a maioria é sem planejamento, o pessoal fica, mas a bagunça rola solta. Mas tendo vontade e, claro, condições, dá para a gente adaptar e readaptar a cidade aos nossos interesses, de preferência com o objetivo de servir aos seus habitantes. Outro conceito importante para nós, conurbação. E aí, no finalzinho daquela primeira aula de geografia urbana, eu comentei com vocês um conceito, lembram dele? Horizontalização, expansão horizontal das cidades para as periferias a partir dos seus eixos viários. Então reparem que novamente aparecem aí os tais eixos viários, só que agora eu preciso fazer um complementozinho. A gente tem aqui um espaço específico em alguma região do mundo ou do Brasil. Faço questão de colocar aqui para vocês justamente um eixo viário, talvez uma rodovia, uma avenida, o que for. E de um lado eu tenho uma cidade, certo? Uma cidadezinha aleatória qualquer. Opa, essa forma aqui já não me adianta, só um minutinho, agora sim. Meus prédios estão meio tortos, mas é só para eu conseguir entender. Então está pronta a minha cidade A e aqui eu tenho uma cidade B. Essas cidades estão verticalizando também, elas estão crescendo para cima, mas ao mesmo tempo elas estão se expandindo horizontalmente a partir desses eixos viários. Então, conforme a cidade se expande, elas vão se aproximando. Então já começou esse processo de conurbação. Quando é que vai estar consolidada essa conurbação? Quando eu não souber mais onde começa uma e termina a outra. Então nós temos vários exemplos de conurbação envolvendo cidades de diferentes portes. Isso é bem importante a gente destacar. Não apenas grandes, pode ser entre 2 cidades pequenas, certo? Mas voltando ao nosso raciocínio. Entendendo a conurbação, a gente pode também compreender outros conceitos importantes, como as megalópolis. O que são megalópolis? Quando a gente fala em megalópole, é porque existe uma conurbação, obviamente, mas não é entre quaisquer cidades. A gente está falando de conurbação de regiões metropolitanas. Então, metrópoles e suas regiões metropolitanas, ou cidades que polarizam regiões metropolitanas em processo de integração. Então, integração física, conurbação entre 2 ou mais metrópoles e as suas respectivas regiões metropolitanas. Aí nós temos
3 exemplos nos Estados Unidos. Boswash, que é justamente a que aparece aqui. Deixa eu pegar meu laserzinho aqui para ajudar. Boswash, o eixo, obviamente, entre Boston e Washington. Olha essa mancha, isso aqui parece, sei lá, uma rede neural, sinapses, mas na realidade apenas cidades em processo de expansão, conexão, conurbação. Então, Baltimore, Filadélfia, New York City, outra importante, talvez a mais importante das cidades que nós encontramos aí em Boswash. As margens dos Grandes Lagos, aí nós temos o eixo entre Chicago e Pittsburgh, que obviamente existem outros importantes centros urbanos como Detroit, Cleveland, mas Chicago e Pittsburgh acabam sendo as grandes referências. Ambas megalópolis, apresentadas até o momento, estão na porção nordeste dos Estados Unidos, Boswash caindo mais para o litoral e Chippewa mais ali às margens dos Grandes Lagos. Cuidem, porque existe uma outra megalópole em formação, não tão integrada quanto essa, na costa do Pacífico, mais precisamente no estado da Califórnia, e ali é justamente o eixo entre São Francisco e San Diego, certo? Interessante, mas calma que a gente não acabou ainda. A Europa tem as suas megalópolis. Até uma vez um aluno me disse, o eixo entre Paris e Londres, e algumas pessoas deram risada dele porque existe um canal da Mancha ali no meio. Mas ele não estava errado. Quando existem ilhas, obviamente as cidades não vão se desenvolver dentro da água, mas elas vão até os limites territoriais desses países, províncias, estados, e podem continuar do outro lado sem problema algum. Mas a Europa tem muito essa questão, assim, o contexto da União Europeia, né, é interessante porque a gente está falando muitas vezes de integração efetiva não dentro de um país apenas, mas envolvendo países diferentes dentro do bloco econômico. Outra referência importante para eles é a hidrografia, então a principal megalópole deles é conhecida como megalópole renana, porque fica às margens do rio Reno, que é um importante rio para essa integração econômica que existe, né? Pegando principalmente o pilar econômico da Europa, a Alemanha, mas envolvendo outros países. Então assim, Vale dos Rios Reno e Ruhr, esse eixo entre Alemanha e Países Baixos, grande importância aí para a economia europeia e por isso eu destaco como uma importante megalópole. Japão, Tokaido, é o eixo Osaka, Kobe, Tóquio. Interessante, aí a gente está falando de uma megalópole que se espalha por mais de uma ilha e não é qualquer coisa. São mais de 100 milhões de pessoas, certamente Tokaido é a maior megalópole do mundo. E o Brasil? Bom, o Brasil ele até tem a sua megalópole, mas assim como Sansan, ela ainda está em formação. O mais adequado para megalópolis em formação é defini-las como complexos metropolitanos. E por isso esse é o apelido carinhoso da nossa, o Complexo Metropolitano do Sudeste, que envolve justamente a integração entre São Paulo e Rio de Janeiro. Cara, cuidem porque tu não vê ainda uma imagem como essa, uma conexão tão efetiva como essa que aparece aqui no meu slide. Mas são 2 centros urbanos de grande importância para o Brasil e por isso é inegável. São sim membros de uma megalópole que está aí se formando. Só que eu acho que se é para definir megalópole como integração entre 2 ou mais metrópoles e as regiões metropolitanas, nós já teríamos uma. Eu sei, numa escala muito menor. Mas é interessante saber que São Paulo tem sua região metropolitana, Campinas tem sua região metropolitana, e aí existe uma integração entre as duas. Aí sim seria uma megalópole mais efetiva, mas vamos combinar, né? Dentro de uma unidade da federação, chamar de megalópole, aí é forçar demais. Aí o pessoal vai nos humilhar aí, Europa, Estados Unidos, Japão são áreas bem mais abrangentes. Então o Rio-São Paulo certamente seria a nossa principal megalópole, mas ainda um complexo metropolitano porque a conurbação não consolidou. Além disso, meu povo, cuidem com esses conceitos muito parecidos. Megacidade, megalópole, então não confundam. Quando eu falo de megalópole, conurbação entre 2 ou mais regiões metropolitanas. Quando eu falo de megacidade, são cidades incluindo as regiões metropolitanas com população acima de 10 milhões de habitantes. Então, exemplos que nós temos, vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu não acho esses rankings de maiores cidades confiáveis.
Sei que tem provas que gostam disso, mas eles variam muito. Então eu peguei um ranking aleatório com informações minhas, confiáveis em geral, mas é aquilo, nem todo país tu consegue confiar nos dados demográficos. Sempre bom ficar de olho nesse ponto, e aí infelizmente algumas provas te sacaneiam, mas tem coisas aqui que são importantes e eu quero mais passar uma ideia geral, justamente associando com o que pode ser cobrado. Tóquio, primeiro lugar, imbatível, só que é Tóquio e região metropolitana. Esse município que tu pode encontrar de várias maneiras escrito por aí, Chongqing, pertence à China. Ele é cruzado pelo Rio Azul, onde fica aquela hidrelétrica gigantesca, hidrelétrica de Três Gargantas, entre outras hidrelétricas que ficam ali na bacia do Rio Azul e que também tem importância não só para a China, né, como para a produção energética mundial. Chongqing é o maior município do planeta, certo? Então a gente está falando de um município dividido em vários distritos urbanos e rurais, mas esse seria o maior município do mundo. Delhi, na Índia, 31 milhões aproximadamente. Xangai, China novamente, 26 milhões. E São Paulo, Brasil, 22 milhões. Mas cuida porque esse dado lembra, né? Tá abaixo. Tá? É uns 20 e poucos, não. 20 poucos, 20,4, vamos colocar assim, milhões de pessoas, né, que residem no município de São Paulo, considerando a sua região metropolitana também. Mas, senhor, por que Xangai e São Paulo não tem asterisco e os outros três ali de cima tem? Bom, aí é uma categoria específica que dificilmente vai ser cobrada, são as metacidades, cidades que conseguem passar da barreira de 30 milhões de pessoas. Tá, legal, mas tu diz que o ranking não é cobrado, tu diz que metacidade dificilmente aparece, o que eles podem cobrar então desse assunto? Eles podem citar, a própria URGS fez isso, se eu não me engano citou Lagos na Nigéria, importante centro urbano que nós temos, né, no continente africano, mas geralmente eles colocam tabelas e comparam as maiores cidades do mundo nos anos 70 com as maiores cidades do mundo atualmente. E aí a gente percebe o quê? Se eu mostrasse o ranking dos anos 70 aqui, vocês estariam vendo ali, junto a Tóquio, nesse top 5, outras cidades de países ricos, cidades europeias, cidades estadunidenses, mas com o passar do tempo, só Tóquio, desses países ricos clássicos, né, os pioneiros do processo de industrialização, só Tóquio conseguiu ficar na primeira posição. Hoje, basicamente, essa lista é dominada por países emergentes, como a China, a Índia e até mesmo o Brasil. Então é mais nesse sentido. E cuidem, em geral, cidades sem muito planejamento, cidades meio desorganizadas, então é sempre bom a gente ficar de olho. Fechou? E aí, para a gente fechar essa segunda parte da nossa aula, as chamadas cidades globais. Centros urbanos que se destacam economicamente, financeiramente, querendo ou não, politicamente, e são considerados nós, nesse processo hoje tão em evidência no mundo, a chamada globalização. Entendo que muitas vezes a gente fala de países, o país tal, o país aquele, o país esse. Não. Eu entendo a importância dos Estados-nações, mas o poder decisório muitas vezes ele está ligado às cidades. E aí existem cidades no mundo, cara, que dependendo do que acontece lá, isso repercute no mundo como um todo. Vide o caso do ataque em 11 de setembro de 2001. Novamente, situação na qual a maioria de vocês não era nascida, mas aquilo acabou chacoalhando o mundo inteiro. Variações nas bolsas de valores, ameaça de guerra, então todo um contexto aí muito complicado em decorrência de um ataque que aconteceu numa cidade dentro dos Estados Unidos. Interessante, não? Interessante também que a gente valoriza o que acontece nas grandes cidades com muita influência econômica, financeira, mas nem sempre a gente dá o mesmo destaque, valor a episódios tristes que acontecem em lugares mais pobres do mundo. Né? Cabe a reflexão. Mas assim, existem vários rankings que definem quais são efetivamente as grandes cidades globais do mundo. Um deles acaba se destacando mais e é justamente o que eu trago para vocês. Ele divide a cidade em 3 níveis básicos, cidades alfa, beta e gama, e cada uma dessas categorias tem subcategorias, sendo que nas cidades alfa, a gente tem ali um alfa plus plus, aquele mais que aparece. Em geral, nas classificações é o que aparece em beta gama.
beta plus, beta, beta mais, beta mais, beta, beta menos, certo? Alpha plus plus engloba apenas 2 cidades no mundo, para ser bem sincero com vocês. Uma delas está aí na imagem, Nova York, e a da imagem, Londres, certo? Então são as únicas que atingem esse patamar, por isso as cidades globais mais importantes no mundo nessa classificação. São Paulo no Brasil seria uma cidade alfa, Rio de Janeiro seria uma cidade beta menos, Curitiba, Porto Alegre seriam cidades gama menos, mas aí já é mais difícil de cobrar de vocês. O mais importante é entender que essas cidades têm grande influência econômica e financeira no mundo e tá feito o carreto. Tá certo? Paramos por aqui. Devo ter batido aí uns 20 minutinhos de aula, mas é isso. Conceitos importantes, assuntos pertinentes e processos, principalmente processos que vocês têm que ficar de olho, refletir e entender para não ratear na hora de fazer as provas. Tá bom, galera? Até o próximo vídeo. Temos mais um videozinho ali para finalizar a geografia urbana. Beijo, beijo!